Olá, meus amados e queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal Bíblia e Teologia. Eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, que compartilhe os nossos vídeos e deixe os seus comentários. No vídeo de hoje, eu vou tratar de mais um assunto relacionado ao mormonismo e dessa vez eu vou falar sobre um personagem muito importante, que teve uma grande importância na Igreja Mórmon, porém, infelizmente, assim como muitos, ele foi enganado, ele foi ludibriado. A pessoa a que eu me refiro é um homem chamado Martin Harris. Martin Harris era um fazendeiro muito novo, muito rico, que teve a infelicidade de conhecer o profeta Joseph Smith. Nessa época que eles se conheceram, Joseph Smith tinha acabado, segundo ele, de traduzir o livro de Mórmon. Ele contou ao Martin Harris toda aquela experiência que ele teve com a tradução e anjos, enfim, toda aquela resenha que a gente já conhece. Então Martin Harris ele ficou muito empolgado com aquela notícia, com aquela informação, com aquela ideia que o Joseph Smith tinha apresentado a ele. Joseph Smith falou com Martin Harris, pediu a ele para que hipotecasse a sua fazenda para que ele pudesse imprimir o livro de Mórmon. Inclusive o Martin Harris chegou até a ser escrivante. O Joseph traduzia e o Martin Harris escrevia. Inclusive o Martin Harris ele tem um livro com o título Uma Proclamação a Todos os Crentes em Cristo, onde ele diz que, porque a igreja ela conta duas versões para a tradução do livro de Mórmon. A primeira seria que Joseph Smith ele lia as placas de ouro e alguém que ouvisse ia escrevendo. Essa é a versão mais conhecida, mas tem outra versão, fora essa, que é a de que ele não tinha livro, não tinha nada. O livro estava ali, mas era invisível, ninguém podia ver, porque quem visse morria. Né? Dizem que ele trazia uma caixa embrulhada num pano, e ele deixava aquela caixa ali próximo dele. E o próprio Martin Harris relata em seu livro que Joseph Smith ele colocava um chapéu no rosto, e ele tinha uma pedra preta, que ele chamava pedra do vidente. Ele colocava essa pedra dentro do chapéu, colocava o chapéu no rosto, cobrindo todo o rosto, e aí ele ia falando e Martin Harris ia escrevendo. No final, tem lá um documento lá, tem um trecho no livro de Mórmon, onde 8 pessoas dizem que viram as placas, que tocaram e tal, mas essas pessoas, quando elas foram entrevistadas de forma particular, elas afirmaram que nunca viram. Usam termos como vi por meio do Espírito, enfim, tive uma visão, mas realmente, como está descrito ali no testemunho deles, não. Então, o que acontece? Martin Harris, ele hipoteca a sua fazenda, ele pega todo o valor que era para a impressão do livro de Mórmon e ele dá para Joseph Smith, para que Joseph Smith pudesse pagar para imprimir. Se eu não me engano, foi 3.000 exemplares que foram publicados ali em 1830, tá bom? E aí eles começaram a vender logo no princípio. Hoje o livro de Mórmon é dado, eles dão de graça, mas naquela época eles vendiam, né? E uma história interessante também, contraditória na narrativa, dentro dessa narrativa, é que o Martin Harris ele estava sendo pressionado pela esposa dele, porque a esposa dele não acreditava. Para a esposa de Martin Harris, Joseph Smith era um charlatão, como de fato era, um enganador. Né? Então a família dele deu tanta pressão nele que ele pediu para levar o documento traduzido para mostrar para a família dele que nessa época Joseph tinha feito
cento e poucas cópias. E aí ele levou e aquele documento sumiu, né? E aí tem toda aquela história de que ele foi proibido de ser o escrivão de Joseph Smith. Bem, mas a questão que eu quero trazer é a seguinte: ele levou essas cópias que Joseph Smith tinha traduzido e levou os desenhos do manuscrito original, certo? Levou para um professor famoso da época, professor Anthony alguma coisa, que era um cara especialista em línguas antigas, porque Joseph Smith disse que a língua do livro de Mormon era egípcio reformado, uma língua que nenhum egiptólogo conhece até hoje, né? Ou seja, é uma língua da cabeça dele. Ele inventou essa língua aí, porque essa língua não existe nos idiomas do mundo, essa língua não existe. Mas Joseph Smith criou essa língua, né? Então, o que acontece? Martin Harris relata, ou alguém relatou por ele, ninguém sabe se de fato foi ele que falou isso, que ele disse que levou o documento até o professor Anthony e ele fez uma comparação entre o documento original, os desenhos originais, de onde o Joseph Smith supostamente copiou das placas, ok? E a tradução. E o professor disse que era idêntica, a tradução, ok? Que ali era uma língua antiga, ou seja, agora o que mais é desastroso é que Joseph Smith, para traduzir, ele precisava do Urim e Tumim, que era aquela pedra do vidente, certo? Só que o professor ele consegue traduzir, consegue comparar os textos sem revelação. Olha que contradição doida, né? Mas isso aí, eu cheguei a questionar isso com os líderes, mas eles enrolaram e não souberam sair dessa. A questão é que o Martin Harris, ele hipotecou a sua fazenda e a igreja hoje, ela preza muito por famílias, sabe? Eles trabalham muito na questão da família, que a família tem que ser unida, que a família é projeto de Deus, que a família tem que estar junta, e eles estão certos. A família realmente é projeto de Deus, a família é a coisa mais importante da nossa vida, é a família. Deus e família, né? Então, o que acontece? Martin Harris hipotecou a sua fazenda, os exemplares foram imprimidos, só que eles não conseguiram vender. Joseph Smith não conseguiu pagar ao Martin Harris a quantia emprestada, tá bom? E aí depois Joseph Smith recebe uma revelação, ou uma suposta revelação, dizendo que Martin Harris tinha que doar a fazenda para a igreja. Ele mudou a estratégia. Antes ele pediu emprestado, né? Ia pagar, ia devolver o dinheiro com a impressão, com a venda do livro de Mormon. O que não aconteceu. Eles não conseguiram levantar todo aquele dinheiro. Então, Martin Harris fica pobre e depois o Joseph Smith, muito esperto, para se livrar da dívida, diz que Deus estava ordenando que Harris desse a fazenda para a igreja. Resumindo a história, para o vídeo não ficar muito longo, Martin Harris ele perdeu a sua esposa. A esposa dele deixou ele porque ele ficou um homem falido, tá certo? Ele casou com uma menina, parece que 30 ou 25 anos mais velha do que ele. E Martin Harris terminou morando de favor, pobre, sem nenhum tostão no bolso, e parece que morreu de tuberculose, né? Claro, a igreja ela não conta isso para ninguém. A igreja não conta isso para ninguém. A igreja só conta a história que favorece eles, certo? Mas a desgraça que ela fez na vida de muitas pessoas, eles não contam. Martin Harris ele foi enganado por Joseph Smith. Ele foi enganado, ele estava muito empolgado com a obra, como ele acreditava em anjos, em visões, em revelações, ele achava... Joseph Smith tinha uma lábia muito grande, ele conseguia enganar qualquer pessoa. Ele convenceu Martin Harris a doar sua fazenda, e aí o prejuízo foi grande. Ou seja, a igreja, Joseph Smith, com essa atitude, destruiu a família do Martin Harris, que até então era um cara rico, era um cara próspero, né? Perdeu a sua família, foi enganado, ficou morando de favor, ok? Por conta de quê? Por conta da igreja. Por conta da igreja que preza as famílias, enfim, que tem toda aquela resenha de amor às pessoas, né? Mas a igreja acabou com a vida de Martin
Harris. E ele escreveu posteriormente que nunca viu essas placas, nunca tocou, vi pelos olhos da fé ou em transe. O que eles contavam era que Joseph Smith tinha uma caixa. E Joseph Smith, muito esperto, dizia que ninguém podia olhar, porque se olhasse, morresse. Só ele tinha autorização de ver aquelas placas, né, segundo ele. Então, depois que ele traduz, diz ele que o anjo leva e ninguém nunca viu, na verdade, essas placas. Então, estou mostrando aqui o lado oculto, né, o lado obscuro da igreja, que ela não mostra, né? A Igreja Católica cometeu muitos erros na sua formação e o Papa João Paulo II pediu perdão, né, por todas aquelas atrocidades que a Igreja Católica fez. A Igreja dos Mormons, seus líderes deviam pedir perdão às pessoas que eles destruíram, às famílias que eles destruíram. No outro vídeo eu mostrei quantas pessoas não morreram por conta da poligamia, né? Então eles deveriam rever toda a história deles, né? E mostrar os dois lados da moeda, mas eles só mostram o lado positivo, que a igreja é a única perfeita, que a igreja é verdadeira, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas quando a gente estuda o que está por trás dos bastidores, a gente vê quantos males essa igreja fez às pessoas, né? E hoje, quantas pessoas que descobriram que foram enganadas estão hoje com depressão? Aqui no Brasil eu não sei, mas nos Estados Unidos tem muitas pessoas processando a igreja, porque se sentiram lesados, tá? Pessoas que estão em tratamento com depressão, porque deram sua vida, literalmente, seu sangue para a igreja, porque acreditavam que estavam na igreja verdadeira, e depois descobriram que ela não é nada disso aí. Eu, graças a Deus, saí de lá, sabe? Saí muito bem de lá, sem dever nada para ninguém, sem ficar com raiva de ninguém, sem ter problema com ninguém. E estou em paz, graças a Deus. Estou em paz com Deus. E faço esses vídeos aqui, não para aqueles mormons que já estão com a mente cauterizada, que não vão nem assistir esses vídeos. Esses vídeos são para pessoas que estão em dúvida com relação à doutrina da igreja, se ela é verdadeira ou não, e que tiveram acesso ou entenderam que há muitas contradições lá dentro e que ela não é aquilo que ela diz ser. É uma organização como qualquer outra organização, mas não é verdadeira, não é a igreja de Cristo, até mesmo porque eles usam o nome de Jesus, eles usam o nome de igreja, mas a doutrina deles é uma doutrina particular, certo? Que não tem nada a ver com a igreja primitiva. Por exemplo, em que tempo a igreja primitiva pregou sobre casamento celestial? Em que tempo da igreja primitiva a igreja primitiva pregou que o homem pode ser um Deus, pode ser um Cristo? Né? Quer dizer, pode ser um Deus, pode ser igual a Deus. Na verdade, essa mensagem, quem pregou foi Satanás. Né? Para os primeiros pais, vocês serão como Deus. Aquela ideia estimulou Eva a comer do fruto e o pecado ali foi estabelecido. Né? Então, todo mormon, ele é ensinado que ele vai ser um Deus, igual o Deus que ele tem como pai. Né? Então, essa foi o triste fim da vida de Martin Harris, que a igreja não conta para você que é mormon. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.